noite, boa noite. Mais uma live aí juntos. Vamos esperar o pessoal entrar um pouquinho. Boa noite, Flávia, Pedrão, Doquinha. Tatiana, boa noite. Como é que estão todos? Tudo tranquilo? Com a confusão de coronavírus, todo mundo bem? Família, tudo tranquilo, né? Michele, boa noite. Claudinha. Pedir para todo mundo aí que puder, tem aí o aviãozinho, se puder tá chamando aí o restante do pessoal da sua caixa. E aí a gente já, quanto mais gente a gente tiver passando as informações, melhor. Tem aí quadradinho com a interrogação para quem tiver alguma pergunta. Melhor do que ficar aqui diretamente no corpo, onde as pessoas vão entrando, que às vezes a gente fica um pouco mais perdido. Às vezes depois para a gente folhear, ver se tem alguma pergunta diretamente aqui. Então se puder botar direto lá na caixinha, seria melhor para a gente depois estar respondendo, tá? A gente teve bastante pergunta lá na caixa de pergunta do Instagram. Então vamos intercalar umas perguntas de lá, as perguntas daqui, as dúvidas que vocês tiverem, para a gente ir respondendo o máximo possível, para também não deixar lá em aberto, não deixar aqui em aberto, já que vocês estão presentes aqui também. Então nesse horário, porque as dúvidas que vocês tiverem, a gente poder estar conversando. Boa noite a todos. Então, pessoal, começar sobre alguns assuntos, começar aí especificamente sobre a questão da pediatria. Aqui tem a pergunta da Kícia. Na verdade, Kícia, eu ainda não estou estabelecendo nenhum assunto específico nas lives, tá? Eu tô deixando mais temas gerais para a gente estar conversando, tá? Para a gente poder ter o máximo aí de interação sem nenhum tema específico, mas em breve a gente vai estar colocando temas específicos. Vamos estar chamando algumas pessoas para estarem participando com a gente, tá? Então aí vocês podem colocar as perguntas de uma forma geral, sem problema nenhum. A gente tenta focar aqui mais na questão da pediatria, o máximo possível, mas também toda nessa questão de saúde, independente às vezes da pediatria. Muito ainda está tendo do coronavírus, mas de pediatria geral, a gente teve bastante perguntas de pediatria em geral aqui também. E aí o máximo que vocês puderem estar perguntando, a gente vai respondendo. Aqui é uma troca de experiências, um bate-papo, que a gente possa trazer para vocês o máximo da nossa experiência clínica. Apesar da gente ainda não ser tão mais velho, mas a gente tem já uma caminhada longa dentre
esse período. A gente já tem várias outras especialidades, vários serviços que a gente já trabalhou, então a gente tem bastante coisa para agregar independente disso, né? Então, o máximo que vocês puderem, tiverem de dúvidas, bem tranquilo, tá bom? Flávia está perguntando aqui que foi divulgado que estamos com 55% dos leitos de UTI em Macaé ocupados. Você acha que será necessário o fechamento geral? Flávia, essas informações são bem... Quando a gente fala 55% dos leitos ocupados, na verdade a gente acaba tendo uma proporção global de Macaé, mas a avaliação é um pouquinho complicada por causa tanto da parte particular quanto da parte de SUS, tá? Eu acho que quanto maior for, na verdade, quanto menor for a ocupação e essa ocupação ela for acontecendo de forma mais lenta e gradual, a gente consegue controlar mais isso. A média que a gente vê de internação de um paciente varia muito, tá? Tem pacientes que evoluem mais rápido, outros mais devagar, então a internação está durando em média no CTI, tá? De 3 até 14 dias. Então, se a gente for pensar nesse contexto, a gente pode ter uma quantidade de leitos ainda bem suficiente para a nossa realidade, tá? A gente teve um aumento do número de casos nos últimos dias, a gente teve um aumento da ocupação do número de leitos de CTI nos últimos dias, tá? A gente estava com uma ocupação na faixa de 40% no final da última semana e agora subiu na faixa de 50%. Tá? Então aí a gente acaba tendo esse pequeno aumento na organização. Mas eu, sinceramente, eu acho que tudo que é medida que a gente está vendo no Ministério da Saúde de uma forma geral, a nível estadual e a nível municipal, eu acho que no final a gente tem que avaliar caso a caso a realidade de cada cidade. Então, a gente está vendo hoje a questão do governo federal, uma completa loucura, uma completa desgoverno. Então, muitas medidas aleatórias, muitas medidas sem muito embasamento científico. Então, isso é bem complicado. E aí, a nível estadual, você vê que o Rio de Janeiro, por estar num certo nível ainda de curva ascendente, apesar da gente até divulguei hoje lá no Instagram da clínica e tanto aqui no da pediatria, falando que a curva de crescimento do Rio de Janeiro diminuiu muito. Então, apesar da gente ter uma diminuição dessa velocidade, tá? A gente continua tendo aumento. A diferença é que esse aumento está sendo muito mais lento. O problema é que a rapidez dessa curva no Rio de Janeiro, na cidade, tá? Ela estava muito acelerada. Então, a organização dos hospitais públicos na cidade do Rio de Janeiro é bem complicada, a quantidade de médicos saindo, a quantidade de médicos de licença por estarem doentes, então isso é bem complicado a nível estadual. E aí, quando a gente tem resoluções a nível estadual, a gente tem que trazer isso para a realidade da cidade de Macaé. Então aqui a gente está com uma organização muito maior e essa organização se dá muito por quê? Primeiro, porque as medidas de controle aqui na cidade foram feitas até de um certo ponto antecipadas. E isso não é uma crítica, porque isso foi uma coisa boa. Porque quando você tomou certas medidas aqui, foram tomadas
em paralelo em São Paulo, no estado, na cidade de São Paulo, na cidade do Rio de Janeiro, quando o número de casos e de evolução já estava muito avançado. Aqui em Macaé, por estar num aumento ainda bem controlado e a gente sincronicamente tomar a mesma decisão, a gente conseguiu controlar de uma forma bem mais efetiva. Então hoje, tomar decisões de maiores controles e de maiores fechamentos, eu acho que não vai acontecer. Eu acho que aqui não vai ter necessidade pela forma como a gente tem agido, mas isso ainda é dinâmico, porque hoje a realidade é essa. Hoje a realidade é que a gente está se encaminhando por uma resolução um pouco menos complicada. Mas se a partir do momento que a gente começa a relaxar demais, sem muito critério, sem uma organização muito grande, a gente vai voltar a ter problemas. Porque a gente vê, os estudos mostram, a realidade mostra que todas as medidas que a gente tem dentro desse contexto, elas vão ter um impacto pelo menos 2 semanas depois, tanto para melhora quanto para piora. Então, toda medida, quando a gente teve lá atrás, que a gente teve o fechamento de várias coisas e a gente começou a ter um controle maior, as medidas a gente só conseguiu perceber bem mais à frente. Então, essa é uma complicação também que a gente vai ter. Hoje, a situação é essa, de um controle muito maior, de uma evolução muito mais tranquila, numa curva mais controlada, ascendente, não tem jeito, mas ainda bem controlada. Só que se a gente desordenadamente começar a desregular esse controle, a gente vai aumentar de novo o número de casos e aí a gente tem que avaliar o que a gente vai fazer. E se lá na frente aumentar desordenadamente, aquele negócio vai voltar às certas medidas que a gente só vai ter resolução lá na frente. Então isso aí é bem complicado e é uma discussão que tem que ser feita por localidade, não tem jeito. E aí a Flávia está falando aqui também de Rio das Ostras. É uma realidade, você vê que é do lado da gente, mas quais são as diferenças que a gente tem aqui? Primeiro, Rio das Ostras, pelo que eu ouvi, tá? Não vi, ouvi, várias pessoas que eu conheço, várias pessoas que trabalham comigo no hospital, que são de Rio das Ostras, falam que toda essa questão do isolamento, quarentena em Rio das Ostras estava extremamente aleatória, não se tinha um controle efetivo, as pessoas não estavam respeitando de uma forma muito efetiva, ou seja, o controle estava muito ruim. Então isso, para controle de transmissão, é bem preocupante, porque se a gente não está conseguindo ter o controle exatamente do número de pessoas em contato, a gente não consegue de uma forma efetiva controlar essa transmissão. A parte da utilização de máscaras em Rio das Ostras ainda estava bem precária, então a transmissão ainda estava bem maior, tá? E qual é a situação quando a gente fala que 100% dos leitos de UTI estão ocupados? Aí é um viés negativo de Rio das Ostras, porque a quantidade de leitos de Rio das Ostras é 3, 4 vezes menor que de Macaé. Então, também fazer uma comparação entre os dois pontos é um pouquinho complicada por causa disso. Primeiro, porque não foi feito, principalmente a nível populacional, de uma forma efetiva, tá? Essa organização, e de um outro, a quantidade de leitos de Rio das Ostras é bem menor que de Macaé. Então, praticamente, a gente só tem de particular os leitos da Mater Dei, que na verdade é um CTI até novo, tá? O hospital tem mais tempo, mas o CTI é novo, e do hospital público. Então, a gente tem muito poucos leitos em Rio das Ostras. Então, numa cidade em que a gente acaba tendo esses problemas estruturais ainda maior, toda a parte do controle deveria ser feita de uma forma ainda bem mais efetiva, tanto pelo órgão público,
na regulação e no controle, quanto da população, porque se você for evoluir para formas mais graves, você não vai conseguir ter o cuidado intensivo que você necessitaria. Então, muitas vezes, se você tivesse uma doença que fosse potencialmente curável, no sentido de evoluir de uma forma melhor, a partir do momento que você não tem um suporte intensivo que você deveria ter, você acaba evoluindo para casos mais graves. Então, isso daí pode evoluir mais facilmente para óbito, pode evoluir para internações muito mais arrastadas. Então, isso é uma complicação para a gente nesse momento, tá? Então, a gente tem que avaliar caso a caso, não tem jeito, isso aí é bem complicado. Aqui a gente tem uma pergunta em relação à vermifugação, tá? Tem uma dúvida em relação a dar remédio de verme. Quando começar? A partir de 1 aninho? Então, a vermifugação, o que a gente faz? A vermifugação da criança, ela é ideal ser feita pelo menos uma vez por ano, tá? Eu gosto de fazer de 1 a 2 vezes por ano, isso de forma preventiva. Se tiver necessidade de utilização de mais vezes, que é o que? Sintomas clínicos, a gente vai fazendo mais vezes durante o ano. O principal é o que? Fazer o exame de fezes, tá? Normalmente eu peço o EPF e o MIF, que é aquele de uma amostra, aquele de 3 dias, para a gente poder, porque são exames, na verdade, complementares. E aí vão dar uma noção para a gente de qual tipo de parasita está ali. Então, se der alguma parasitose específica, a medicação muda completamente. Se der negativo, a gente pode dar uma medicação que pegue e previna de uma forma mais abrangente. Mas se vier positivo para alguma parasitose, dependendo da parasitose, o tratamento pode ser em dose única, dependendo de uma a outra, necessita fazer 3 dias, 5 dias, repetir, não repetir. Então, o tratamento, às vezes, as pessoas acham que é também muito simples, é simples, mas depende também de um diagnóstico preciso para a gente saber como que a gente vai tratar. Muitas crianças chegam com giardíase, então giardíase é um pouquinho mais complicado para a gente, porque a gente acaba tendo um tratamento um pouquinho mais chatinho. Então é um tratamento que a gente tem que fazer pelo menos 5 dias, parar 10 dias e repetir mais 5 dias. E muitas crianças, às vezes a gente tem que tratar 2, 3 vezes para conseguir matar a giardia. Quando você tem principalmente a giardia positiva, o ideal é você tratar a família também e verificar onde que pode ser aquele foco em comum, tá? É uma água contaminada, são alimentos contaminados, para a gente ter uma noção da gente não perpetuar essa parasitose, tá? E quando que a gente começa a fazer? Eu sempre começo a fazer a partir de 1 ano, porque com 1 ano é que eu começo a fazer os exames na criança. Então, os meus pacientes, a partir de 1 ano, fazem exames pelo menos anualmente, de forma preventiva, tá? Então, com os resultados de exame que a gente vai pedindo, a gente vai avaliando e vendo qual seria a medicação ideal aí para nesses casos de cada criança. Um agravante que a gente está tendo agora é com a substância nitoxanida. Tá? Então, a nitoxamida é uma das medicações que estão sendo estudadas, tá? Porque a gente já tem documentado que é lá o do Anita, Tanísia, Azox, desse grupo de medicações. Em bula, já tem lá descrito que além do tratamento de verminoses comuns, tá? Parasitas habituais, a nitoxamida tem uma predileção e uma resposta para vírus, tá? Então, a partir desse momento que você tem uma resposta para infecções virais, intestinais a princípio, tá? Então, um noravírus, um rotavírus, um ecovírus, começou-se a estudar
a utilização dessa droga no coroninho. E alguns estudos mostraram um efeito positivo, um efeito de melhora em relação a essas infecções. Tá? Não foi muito à frente esses estudos, não se tiveram resultados que impactassem, indicassem a utilização dessa medicação. Ainda ficou muito aquela questão em cima do muro. Só que o que aconteceu? Toda vez que se tem estudos e se fala sobre alguma medicação, o que acontece aqui no Brasil? Todo mundo sai correndo para comprar tudo. Aconteceu isso com a cloroquina, tá? Cloroquina hoje, que a gente ainda não tem efetivamente indicação de tratamento, a gente tem estudos que mostram uma resposta, tem outros estudos que não mostram resposta, outros estudos mostrando uma quantidade de efeito colateral muito grande da cloroquina, principalmente a nível cardíaco, tá? Então é uma medicação que não é para ser feita aleatoriamente, ela tem que ser feita com cuidado, tá? Principalmente quando é feita a nível domiciliar, tá? Pessoas podem ter mal súbitos, evoluir com alterações cardíacas importantes, arritmias em casa. E isso é bem complicado porque às vezes a gente não consegue intervir do ponto de vista médico, tá? Então cuidado nisso daí na automedicação. E toda vez que a gente tem essas medicações entrando como potenciais no tratamento, todo mundo sai comprando. Então muitos pacientes que eu vou indicar o tratamento com esse tipo de medicação hoje, a gente não está conseguindo nem que o paciente compre primeiro, porque está em falta, tá? Em várias farmácias já está em falta essa medicação, e ela, que é uma medicação que teoricamente você conseguiria até comprar sem uma prescrição médica, hoje só com receita controlada em 2 vias. Então, tamanha procura, tamanha o indiscriminado, a indiscriminada compra dessa medicação para se ter o controle. A gente começou, o Ministério da Saúde começou, a Anvisa, a ter que fazer essa limitação. Então, só comprar com a utilização da receita em 2 vias controladas, tá? Então, esse é o principal parâmetro que a gente acaba usando, mas o principal é a gente fazer os exames, documentar, ver o que tem ali, para a gente poder tratar de uma forma mais correta, em tempo, dose, tudo isso direitinho, tá? Vamos ver mais aqui. Então, a Rose está perguntando, todos irão pegar esse vírus, até os que ficam dentro de casa? Então, Rose, isso é uma situação um pouquinho complicada de se afirmar. Primeiro, ficar em casa é um pouco relativo, porque muitas vezes a gente fica em casa e muitas das pessoas que estão ao nosso redor e na nossa convivência não estão. Então, ter um isolamento 100% até das pessoas é sempre muito complicado, tá? E essa transmissão do coronavírus, a gente vê, dentre as viroses que a gente teve aí nas últimas décadas, ela é uma das mais contagiosas, tá? Então, passa com uma facilidade grande, tem uma meia-vida importante de ficar principalmente no ar em suspensão, tá? E também uma meia-vida importante dentro das superfícies. Então a gente sabe que em superfícies metálicas fica até um tempo maior, em tecidos, em roupa, fica um tempo maior. Então o controle disso é muito complicado. Quando a gente fala de todos pegarem, isso é uma coisa que provavelmente deva acontecer a longo prazo. Se até a gente está controlando muito essa transmissão, a gente já tiver uma vacina efetiva e liberada,
se a gente já tiver tratamentos documentados para controle dos sintomas, então às vezes uma imunoglobulina, tá? Que tem até uma pergunta sobre isso, ou mesmo tratamentos específicos. Esses tratamentos em si, tirando a vacina, eles não são preventivos, eles já vão ser tratamentos já com doença instalada. Então, quando a gente vai pensar em prevenção, seria mais a questão vacinal realmente, que a gente ajudaria, se a gente entrar em contato, a gente não manifestar a doença, tá? Mas hoje, efetivamente, o que a gente acaba tendo muito é essa parte aí do isolamento, que é pelo contato, e a gente minimiza da gente entrar em contato com esse vírus e ele se replicar, tá? Muito no ambiente, muito para a gente ter um contato muito maior aí com esse vírus. Então, de uma forma mais grosseira, tá? Se a gente não tiver mecanismos de controle mais efetivos e não tiver tratamentos, principalmente vacinais, nos próximos meses, a chance de todos acabarem pegando nos próximos meses, tá? É muito, muito comum. Pela alta taxa de contágio desse vírus. Então, isso é bem, bem complicado. E a gente tem visto isso muito, exatamente hoje, já efetivamente nos profissionais de saúde. Os profissionais de saúde, a gente tem um agravamento que é a carga viral, tá? E isso já é comprovado também. Então, quando a gente tem uma carga viral maior, a chance da gente manifestar a doença e ter doenças mais graves é maior. Então, se você entrou em contato com uma pessoa que é positiva, tá? E ali você entrou em contato e você pegou o Covid, mas você só teve aquele contato com a pessoa naquele momento, você pegou, a pessoa foi embora e você não teve contato com mais ninguém. Então, vamos supor que você entrou em contato com 1 ou 2 vírus daqueles que vão entrar na sua via aérea e ali eles vão começar a se replicar no seu crescimento para começar a manifestar a doença. Se você for ver de um outro lado um profissional de saúde, que às vezes ele está no hospital, que às vezes ele está tratando de um doente grave, e se o doente está grave, teoricamente a carga viral daquele doente é maior do que um outro paciente que não esteja. Claro que envolve atividade inflamatória, depende de idade, depende de uma série de outras coisas, mas a gente, na teoria, entende que tem uma carga viral maior. E aquele profissional sai dali, vai para o outro, e vai para o outro. Por mais que a gente utilize todos os EPIs, é muito complicado conseguir, dessa forma, às vezes não ter contato nenhum. Então, a gente já está vendo uma quantidade muito grande de profissionais de saúde positivos. Se a gente for ver em relação a Macaé, um percentual muito, muito grande, tá? Eu conheço pelo menos umas 15 pessoas profissionais de saúde que já manifestaram e deram positivo, tá? Então, esse controle dentro dos profissionais de saúde tem sido um pouquinho mais complicado, tá? Muito pela quantidade de exposição que a gente tem. Então, lembrar, o fluxo hoje está sendo como? Você começou a ter sintomas gripais e está suspeitando, tá? Se você está evoluindo com uma doença benigna, sem muitos sintomas, evoluindo de forma tranquila, isolamento em casa, tá? Que aí você vai fazer por pelo menos 7 dias. Se você testar positivo, o seu isolamento em casa tem que ser de 14 dias. Se você puder testar a nível particular, bom, que aí a gente vai ter uma documentação em relação a isso. Hoje a gente ainda não tem disponível teste para todos, tá? Principalmente o PCR, que é o que vai dar positivo e negativo. Só está sendo feito para casos mais graves e para os profissionais de saúde.
Por que para os profissionais de saúde? Exatamente para a gente ter esse controle, para a gente tirar o profissional de saúde que der positivo, para a gente não perpetuar essa infecção. E importante também a gente estar vendo essa evolução para esse profissional de saúde poder voltar à sua rotina de trabalho, porque a carga de trabalho que a gente está tendo está cada vez aumentando mais na quantidade de pacientes e sobrecarregando cada vez mais, porque a gente está tendo cada vez uma sazonalidade grande de número de funcionários e cada vez menor, porque tem muito profissional ficando doente. Eu mesmo, nas últimas 2 semanas, eu tive que dar quase uma quantidade dobrada de plantão pela quantidade de outros colegas que estavam de licença porque estavam em afastamento. Então, isso aí é bem complicado e a gente vai tentando controlar da forma que dá, tá? Então, eu até brinco, falo lá nos stories e brinco com alguns amigos que eu acho que o pior fator de risco que a gente tem para o coroninho é ser profissional de saúde. Porque se você for pegar a incidência de contágio nos profissionais de saúde, percentualmente, é até muito maior do que nos idosos. Tá? Então, isso aí é uma coisa um pouquinho complicada a nível populacional por serem os profissionais que estão ali de frente, os profissionais que estão colocando ali a cara na reta, muitas vezes não tem os EPIs que deveriam, tá? Aqui em Macaé a gente está um pouco à frente das outras localidades, mas o Rio de Janeiro é absurdo, tá? Muitos plantões documentados de não ter EPI, não ter máscara, não ter gorro, não ter óculos, tá? Alguns novos estudos já mostram que uma situação crítica que a gente tem de contágio é através dos olhos. Então, a gente tem o contágio do vírus com a nossa cavidade ocular e a partir dali ele vai se replicando e entra no corpo, não só em relação à via aérea. Então, o olho também é uma situação bem importante, tá? Deixa eu ver aqui. A gente tem mais outra. Clarice perguntou, não sabia que ele fica suspenso no ar, então até o fato de colocar lixo na rua deve usar máscara para evitar contaminação. A gente sempre deve utilizar, Clarice. Isso é um pouco complicado, igual quando eu postei lá atrás e falei bastante, e a gente ainda fala em relação à praia. Por que a gente tem falado bastante em relação à praia, por que não ir, por que não correr, ciclovia, por causa disso. Porque o tempo que o vírus fica em suspensão pode chegar até 5, 6 horas, dependendo se for um local fechado, tá? Se for um local mais arejado, ele se dissipa de uma forma mais rápida e mais efetiva. Então a gente consegue ter uma dissipação mais tranquila, tá? Só que se você teve naquele momento ali uma pessoa que fosse positiva e espirrou e tá ali tossindo, aquele vírus vai ficar em suspensão. Se por algum azar você passar naquele momento ali sem máscara, a chance de você entrar em contato com aquele vírus é grande. Então ele fica em suspensão no ar. Por isso que os estudos falam que a distância entre uma pessoa e outra, quando está na área externa, correndo, a distância segura seria pelo menos de 20 metros. Tá? Então, cuidado que a gente tem que ter redobrado dessa parte. Deixa eu ver aqui. Vou ver aqui perguntas que a gente teve na caixa lá dos stories. Tá? Uma pergunta que foi até um post que eu fiz, se não me engano, na sexta-feira, falando sobre doença de Kawasaki, tá? Então, 2 pessoas perguntaram, tá? Uma, pelo que eu percebi aqui, eu acho que é até parente de um paciente que a gente está na cidade. Então, hoje a gente tem um paciente na cidade, tá? Com doença de Kawasaki. O que é doença de Kawasaki e o porquê dessa importância nesse momento? Doença de Kawasaki é uma doença autoimune,
tá? E essa doença autoimune, ou seja, o corpo produz um autoanticorpo pro próprio organismo e que ela é desencadeada principalmente por alguns tipos de infecções virais. E aí a gente começa a manifestar essa doença. É uma doença que é mais comum até 5 anos de idade, tá? Claro que pode acontecer depois, tá? Mas normalmente até 5 anos de idade. E até no vídeo que eu postei lá, depois vocês puderem dar uma olhada lá no feed, o vídeo era de uma americana que ela tinha, se eu não me engano, 8 ou 9 anos e como que foi a evolução dela, tá? Porque qual a correlação que a gente está tendo agora com o coroninho? Porque como a gente, para manifestar o gatilho, tá? Iniciar esse gatilho da doença de Kawasaki, a gente precisa de uma infecção viral. Começou-se a correlacionar muito, e a gente já tem vários casos documentados no mundo, no Brasil, de crianças que positivaram para o coronavírus e abriram esse quadro de Kawasaki. Então a gente tem um hoje em Macaé, a gente não tem ainda documentado que é positivo, tá? Mas a chance é muito grande. Então, nesse momento de pandemia, ter uma doença de Kawasaki positiva que não tenha relação com coronavírus, às vezes é um pouquinho mais difícil. Então, ela é uma doença autoimune que ataca os vasos sanguíneos, principalmente os vasos sanguíneos coronários. O que são as coronárias? São os vasos sanguíneos que irrigam o próprio coração. Então, quando a gente tem aquele infarto lá, infarto agudo do miocárdio, isso, aquilo, o infarto é quando você tem o entupimento das artérias coronárias, e esse entupimento das artérias coronárias, como não tem o suprimento sanguíneo de oxigenação suficiente no coração, aquele pedaço do coração ele pode infartar, que é o quê? Morrer, não chegar a um aporte de oxigênio que deveria, tá? Então, a doença de Kawasaki, ela cursa com essa vasculite, que é essa inflamação a nível de vasos, principalmente vasos médios, que são as coronárias, e aí vai dando várias patologias a níveis vasculares, tá? Então, a gravidade muito da doença se dá pelo comprometimento vascular. Então, é uma criança que pode infartar, é uma criança que pode ter uma parada cardiorrespiratória por isso, pode evoluir com arritmias, fibrilações, pelo mau funcionamento cardíaco, tá? E essa doença ela vai se manifestar com o quê? Vai dar alterações de pele, tá? Então você vai ver que é uma pele que vai ficar descamativa, é uma pele que vai dar uma vermelhidão, tá? Um rash cutâneo que a gente chama, tá? E confunde muita gente, por quê? Porque o coroninho já é documentado que praticamente 30% dos casos das pessoas que desenvolvem o coroninho, eles vão ter alterações de pele, tá? Pápulas, máculas, esses rachos cutâneos. Então, às vezes, confunde a gente, tá? Além do racho cutâneo, vai ter alterações em cavidade oral, conjuntivite, tá? Alterações de linfonodo e as alterações cardíacas. Então, se você, para a gente fechar o diagnóstico, febre, tá? Febre alta persistente. A gente tem que ter o quadro clínico de febre e mais 4 sinais clínicos para a gente fechar essa patologia, tá? Então, lembrar que pode evoluir de uma forma bem complicada, então a gente tem que ter um cuidado redobrado, tá? Para a gente não passar despercebido essa doença, tá? Porque pode evoluir por causa dessa vasculite com quadros bem graves, tá? Então, a gente já tem controlado. O que responde bem é a imunoglobulina, tá? Imunoglobulina é até uma das linhas de pesquisas que a gente tem em relação ao coroninho. O que é imunoglobulina? A gente produzir como se fosse um anticorpo, uma globulina específica para aquela patologia. Então, a gente consegue aí com
a imunoglobulina, diminuir muito a evolução da doença de Kawasaki, tá? Então o tratamento principal é esse, tá? E fazer altas doses, tá? De ácido acetil salicílico, tá? Então a gente vai fazendo isso para reduzir aquele processo inflamatório ali local, tá? Vamos ver se tem mais alguma aqui. Outra pergunta que a gente teve lá na caixa, a gente teve uma pergunta, e teve uma até agora, falando de um post que eu acabei de fazer, mas eu vou comentar um pouquinho depois, tá? Então, essa pessoa estava falando em relação ao recém-nascido dela e aceitação de complemento, tá? Então, eu estava perguntando muito sobre o complemento, o que eu indicava, quando dá, quando não dá, em relação à produção do aleitamento, tá? Sobre aleitamento materno, o que a gente tem que entender, principalmente nesse momento que a gente está. Vai ser até o post que eu vou fazer amanhã, falando exatamente do aleitamento materno e como ele ajuda a proteger a infecção, principalmente do coroninho, tá? Então já tem estudos documentando que o aleitamento materno ajuda a prevenção e evoluir com doenças mais benignas em relação ao coroninho, primeira coisa, tá? Então hoje tem uma importância ainda maior. Em se saber que o leite materno ele é rico em imunoglobulinas, ele é um leite, é um alimento muito mais equilibrado para a criança, principalmente do ponto de vista da parte de macronutrientes, micronutrientes. Então, uma criança que está só no peito, ela não tem necessidade de suplementar nada, tá? Vitaminas, minerais, nada. Então, é um alimento bem completo, tem uma digestibilidade bem mais tranquila, tá? Porque o intestino da criança ainda não está formado. É um intestino que tem uma dificuldade muito grande aí de estar fazendo esse processo de digestão alimentar. Então, isso vai vindo com o tempo. A partir do momento que você começa a fazer o complemento, que principalmente ele é a base de leite de vaca, a gente tem uma série de problemas a nível intestinal dessas crianças, tá? Então o leite, a gente sabe que o leite de vaca não é um leite que a gente consegue digerir de uma forma efetiva, é um alimento que é extremamente inflamatório para a nossa parte intestinal, causando uma disbiose, causando alterações digestivas, tá? Então, a complementação a gente faz em último caso. A produção não está sendo suficiente, tá? Está produzindo uma quantidade pouca de leite. A mãe está evoluindo com alguma alteração, igual hoje eu atendi no consultório, uma mãe com uma patologia específica, tendo necessidade de fazer uso de remédio controlado, tá? Então, a partir desse momento, se você está com uma doença psiquiátrica descompensada, fazendo uso de medicação controlada, a gente evita o aleitamento materno, tá? É uma das poucas situações que a gente evita o aleitamento materno. Então, tirando isso, se você for HIV, se você estiver fazendo uso de quimioterápicos, de remédios controlados, imunossupressores, nesses casos específicos a gente evita. Até em relação ao coroninho, a gente já não tem nenhuma contraindicação ao aleitamento materno, tá? Então, essa mãe que veio me perguntar, eu sei que foi uma mãe que está vindo ainda para eu atendê-la, ainda não veio. Eu sei porque ela já me mandou um e-mail com essas dúvidas, tá? Então, a utilização do complemento, a gente tem que entender que é de acordo com a necessidade e a fome da criança. Então, por mais que não seja o ideal, a gente tem que ver em relação a produção materna. Se a produção não está sendo suficiente, a gente tem que complementar. Aí não tem jeito. Com o tempo, essa produção vai ser normalizada, vai normalizar? Tranquilo. Se for normalizar, a gente vai diminuindo o complemento e a gente fica só
com aleitamento. Se por um acaso isso daí for progredindo e a gente não conseguir reverter, ou a gente mantém dessa forma com o mínimo de complemento possível, ou então, se a produção for diminuindo, a gente aumenta o complemento, tá? Isso é uma coisa que não tem como a gente prever, tá? E o principal é o ganho ponderal, a questão energética, a questão metabólica da criança, que, tendo a necessidade, a gente vai estar fazendo, tá? Do outro lado, a gente tem que ver quais são os complementos que a gente está fazendo. Eu sempre evito fazer os derivados do leite de vaca, que a grande maioria acaba sendo, tá? Eu prefiro particularmente fazer ou os leites vegetais de fórmula, tá? Porque leite vegetal, antes de 1 ano, a gente só pode fazer o de fórmula. A gente não pode fazer leite vegetal feito em casa, de caixinha, nada disso, tá? Eu prefiro as formulações de soja, então Aptamil soja, Nan soja, tá? Para a gente ir oferecendo, porque aí não vai ter a proteína do leite de vaca machucando o intestino da criança. A gente vai ter uma evolução mais benigna da parte intestinal. Quando a mãe não quer ou não é possível, a gente tem alguma dificuldade com a soja específico, que é extremamente segura, tá? Eu que acabo atendendo muito paciente vegetariano, a gente estuda muito mais em relação à soja. Hoje está documentado uma segurança na soja absurda. E, na verdade, a soja hoje, para a questão hormonal, que é o que muitas pessoas falam, tá? Porque a soja, no menino, começa a ter hormônio feminino, na menina tem uma puberdade precoce. Isso não existe, isso é mito, isso é coisa de quem quer vender mais leite de vaca. Por quê? Hoje a gente já tem exatamente o leite de soja, a soja, na verdade, como um protetor, tá, hormonal. Então, pacientes, muitas vezes, que têm câncer de mama, que é um câncer que é dependente de estrógenos, a gente fazer os derivados da soja, tá, a genisteína, tá, por exemplo, ele é um tratamento preventivo do câncer de mama, tá? Então, a soja é feita com uma segurança muito grande e a gente tem uma tranquilidade para fazer na criança muito boa, tá? Então, a gente não precisa ter nenhuma insegurança em relação à soja. E aí, o outro complemento que a gente faz é o hidrolisado, tá? O que é o hidrolisado? Ao invés de ter a proteína íntegra do leite da vaca, a gente vai ter as proteínas já cortadas, exatamente para facilitar a digestão do bebê, tá? Então, uma outra opção que a gente tem. Só que esse leite hidrolisado, ele é um pouco mais caro, tá? Então, alguns pais limitam um pouquinho em relação a isso. Para você ver como que essa hidrólise é importante, vários leites de saída hoje já estão vindo com essa proteína hidrolisada, ela já parcialmente cortada, para a gente exatamente ter uma digestibilidade muito mais tranquila para as crianças, tá? E aí a gente vai evoluindo assim, tá? O aleitamento materno, ele dá uma qualidade maior em relação a calorias, macro e micronutrientes. O complemento, ele acaba fazendo a criança ter uma evolução de peso um pouco maior, são crianças que são muito maiores. E a longo prazo, são crianças que têm um risco maior de quê? De alergias respiratórias, alergias alimentares, de serem crianças de ter uma incidência maior de cálculo renal, hipertensão arterial. Por quê? Porque é um alimento que tem uma quantidade de soluto muito maior. Então, a gente acaba tendo que ter esse controle, tá? Uma outra pergunta que a gente teve, que eu vi que acabou de entrar, porque foi de um post que eu acabei de fazer, falando sobre o Maio Laranja. O que é o Maio Laranja? É um mês de alusão e conscientização do abuso infantil, tá? Então, eu postei lá quais seriam os principais sinais da gente ver na criança, tá? A pergunta foi exatamente essa. E aí eu vou falar rapidamente aqui os principais pontos que a gente deve ter uma noção maior
até para a gente poder denunciar, até para a gente poder ajudar a criança, porque são sintomas muitas vezes inespecíficos, são sintomas muitas vezes mínimos, tá? E que a gente começa a pescar certas coisas, tá? Então, é uma criança que inicialmente ela começa a ter uma alteração abrupta do seu temperamento. Então, uma criança que ela começa a ficar muito mais silenciosa, ela começa a ter mais reações muito mais agudas, tá? Fica um pouquinho mais agressiva. É uma criança que começa a ter um apelo sexual um pouquinho maior do que tinha, e isso de forma mais aguda. A gente tem todo esse componente familiar, tá? Porque a grande maioria das vezes no abuso, seja no abuso infantil, seja no abuso feminino, a gente sempre tem as pessoas muito mais próximas como responsáveis, tá? Seja aí um padrasto, seja aí um avô, um tio, tá? Eu lembro porque um dos trabalhos que a gente já levou para um congresso de infectologia anos atrás, na época da residência, era dessa parte exatamente de abuso sexual. Porque eu fazia um ambulatório de infectologia, e nesse ambulatório de infectologia a gente era referência lá no Rio de Janeiro para o caso de VVS, que é o quê? Violência sexual. Tá? Então, nesses casos, a gente recebia essas crianças e a gente fazia todo o trâmite, tá? Principalmente de prevenção. Então, se foi uma criança que foi abusada naquele momento, da gente fazer o tratamento com antirretrovirais, porque a gente não vai ter a sorologia do abusador, então a gente não sabe se ali se teve o HIV. A gente vai fazer o tratamento para sífilis, tá? A gente vai fazer o tratamento para outras doenças sexualmente transmissíveis. A gente vai fazer todo o acompanhamento e sorologias dessa criança, tá? Então é uma coisa bem crítica, tá? A gente fica muito com essa parte do coroninho, pensando só nisso. É uma coisa que tira muito o nosso sono, mas a gente tem que entender também que as outras coisas não param. Hoje, com toda essa parte de isolamento e quarentena, a gente tem uma proximidade maior, então é uma entrada maior para o abusador ter essa proximidade aí da vítima. Então, isso aí é um pouquinho mais crítico para esse momento, tá? Então, a gente precisa ter cuidados especiais, tá? Qualquer dúvida ou suspeita, denunciar, tá? A denúncia não é nenhum problema, a denúncia é o quê? O início de uma investigação, tá? Então, isso aí é bem importante. Então, esses sinais que eu falei são, a grosso modo e mais rapidamente, os principais, tá? Se vocês puderem entrar lá no post, a gente tem tudo lá detalhado em relação a isso, para a gente ter uma noção muito maior, tá? Deixa eu ver aqui, eu tinha mais outras perguntas, mas acho que não vai dar tempo, que o nosso tempo já está acabando. Faltam só 2 minutos aqui para mim, tá? Lá na caixa de perguntas dos stories eu tinha pelo menos mais umas 3 perguntas aqui que eu deixei anotado, tá? E eu acho que não vai dar tempo de responder, tá bom? Então eu queria agradecer a presença de todos por mais uma live aí junto. Toda terça-feira a gente está aqui presente, tá? Tirando as dúvidas da parte de pediatria, da parte de saúde em geral, tá? Dos assuntos que vocês quiserem trazer, tá? Agradecer a todos pela presença nesse momento. Continuar com fé, continuar a gente fazendo o isolamento, que a gente, o máximo que a gente puder evitar nesse momento ainda toda essa parte de exposição, para a gente controlar de uma forma mais efetiva o vírus. A gente está no caminho certo, principalmente aqui em Macaé, a gente está evoluindo bem, tá? A gente está com uma forma bem controlada aí da doença. Eu acho que tem tudo para isso aí evoluir e
as medidas daqui para frente serem relaxadas de forma planejada, de forma tranquila, tá? E impactando o mínimo na questão laboral, na questão de financeira e comercial que a gente tem ainda bem crítica no momento, tá? Então agradecer a presença de todos. Quem puder fazer aquele print aí e postar e marcar a gente lá, eu agradeço. Vamos lá para quem puder, eu também vou fazer a minha aqui. Quem já for tendo dúvidas, puder já ir anotando, já deixar aí guardado. E aí depois quando a gente abrir a caixinha ou na própria live, na próxima semana, puder ir colocando aí, a gente vai tirando todas essas dúvidas. E também se tiverem alguma coisa durante os posts, podem comentar, pode colocar lá as suas dúvidas que a gente vai conversando. Tá bom? Boa noite, obrigado e até terça-feira que vem.